E o nosso tema hoje, né, trata especificamente do fenômeno da transexualidade e a questão das consequências previdenciárias dele. É claro que, fazendo um recorte como tem que ser feito, já que é impossível tratar de tudo isso em 30 minutos, e também porque outros palestrantes virão para, inclusive, falar melhor do que eu sobre outras partes desse mesmo tema, como, por exemplo, o viés das pensões por morte, eu me cingirei a falar da questão das aposentadorias das pessoas que nascem sob o signo biológico e, em um determinado momento da vida, optam por um outro signo por identificação de gênero. E como é que a Previdência vai cuidar disso? Eu já faço o alerta no sentido de que o que eu vou dizer aqui serve tanto para o regime geral, Previdência Social, né, o RGPS, como para, pelo menos, o regime próprio da União Federal. É impossível conhecer todos os RPPS de todas as entidades federativas, mas creio eu que a principiologia será a mesma, porque a razão de ser da norma e das nossas proposições é idêntica em qualquer caso. Bom, se a gente observar hoje, a Previdência Social, como o nosso presidente já inaugurou dizendo, está longe, não só em termos normativos, como também em termos de mentalidade, está muito longe de estar preparada para, por exemplo, conceder uma aposentadoria a alguém que fez uma modificação, seja por autoafirmação, seja com a intervenção cirúrgica ou não, que, por exemplo, nasceu sob o signo biológico masculino, mas que, em um momento tal da vida, resolveu ser identificada como mulher. Não sabe como dar, e talvez, muito pior, não sabe nem como calcular o tempo de contribuição e a idade corretas para conceder o benefício a essa pessoa. Mas isso se isso nos serve de consolo, isso não é um privilégio, entre aspas, só nosso. Países extremamente desenvolvidos, como os citados pela colega aqui, inclusive a Inglaterra, somente já no século XXI, a coisa de 8 anos atrás, é que começaram a conseguir resolver essas controvérsias. É verdade, porque, ainda mais no Brasil, porque se a gente faz uma linha, um estudo social, e para isso, se alguém tiver curiosidade, eu recomendo leitura dos papers do CEPAL, o Centro de Estudos para a América Latina, que estão disponíveis na internet, em várias línguas, em espanhol, inglês e tal. Nós fizemos uma linha, nós vamos saber que nós vamos entender que nós aqui no Brasil saímos figuras clássicas, homem, mulher, família tradicional, tão caros ao Gilberto Freire em suas obras, e entramos numa liquidez, como o nosso Bauman costuma dizer. Vivemos um tempo líquido de mundos líquidos, instituições líquidas, papéis líquidos, em que ninguém é aquilo que não quer ser. Ninguém será aquilo que a lei diz que ele tem que ser se ele não quiser ser aquilo. Porque acima do que diz a norma, há um princípio maior, esculpido na Constituição, cuja tábua axiológica é um imperativo categórico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Aliás, recentemente eu tive uma notícia, quando eu estava vindo para cá, que finalmente a OMS retirou da lista de doenças mentais a transexualidade. Como se há algum tempo isso pudesse ser considerado uma doença mental. Bom, meus colegas, eu começo então tratando um pouquinho, para a gente situar a questão no problema homem-mulher, porque vai ser a partir do problema homem-mulher é que nós vamos conseguir avançar na questão do gênero. É muito comum para quem estuda direito previdenciário, principalmente quem ainda está no início, não é o caso de nenhum de vocês, evidentemente, mas quem lê os manuais, que a grande justificativa que, pelo menos até hoje, vige no Brasil, na diferenciação de idade e tempo de contribuição entre homens e mulheres, seria o desgaste maior da força de trabalho feminino, já que a mulher, na sociedade brasileira, assume várias tarefas, de mãe, de esposa, de filha, e de trabalhadora. É verdade que,
se você parar para pensar, as mulheres acabam vivendo um pouco mais que os homens. Então eu fico aqui me perguntando por que elas têm que se aposentar mais cedo, né? De qualquer forma, a verdade é que isso fez parte de um pacto social prévio, pacto social esse, que foi então transplantado para a legislação, plasmado nas normas e que está em vigor até hoje. Essa reforma constitucional que está aí, usar um termo meio chulo, pendurado lá em Brasília, ela tem como tendência a ir reduzindo paulatinamente essa diferenciação de tempo para 3, 2, 1 e depois 0. Adianto que na Europa, em alguns países, isso já é realidade. A Inglaterra, por exemplo, que eu vou usar aqui como um leading case aqui, hoje, né, já trata homens e mulheres com a mesma idade de tempo e contribuição. Alguns países do leste europeu também, né? Parece ser uma tendência mundial, inclusive também na América do Sul, mas isso é tema para uma outra digressão. Então, se nós temos homens e mulheres que são tratados pela norma de maneira diferente, não discriminatória, diferente, em virtude de questões que já foram discutidas no Pacto Social, a pergunta que a gente tem que fazer para procurar entender e estender essa questão para os transgêneros é o seguinte: qual é o critério, qual é a ratio essendi dessa norma? Ela se apega a critérios biológicos, de alguém ser biologicamente homem, por isso ser, entre aspas, mais forte, ou ter mais resiliência, né? E pode trabalhar alguns anos a mais, e a mulher talvez por ser mais frágil, ou o critério é social, porque socialmente a mulher acaba trazendo, avocando para si um número maior de atribuições e competências. Ou será que são os dois? Porque a resposta a essa pergunta vai nos nortear, sem sombra de dúvida, para uma resposta minimamente razoável ao questionamento que a gente está fazendo. Bem, de novo, os autores que estudam essa questão proto-legislativa ou pré-legislativa são, em sua maioria, pela prevalência do critério social. Não há um desprezo absoluto do critério biológico, sem dúvida alguma, porque em alguns casos ele vai nos trazer perplexidade. Não é nosso tema aqui, mas, por exemplo, como é que fica a regulamentação de trabalho de alguém que nasce biologicamente homem, quer ser reconhecido como mulher, ele fica jungindo aos limites de, por exemplo, esforço físico e tempo de trabalho que a legislação seletista atribui para as mulheres, ou não? Já que, biologicamente, em termos de informação genética, ele é homem. Isso, eu, por exemplo, não sei responder, deixo isso para os laboristas. De qualquer forma, nós chegamos a um ponto em que fica muito claro, não só com base nesses autores que eu estou citando aqui, falando o nome, senão a gente não termina a palestra, nesses autores, como também na própria observação da nossa realidade social, que o critério social, perdão aí da repetição, é prevalente. Inclusive porque, infelizmente, a nossa Previdência não cuida de tratar de uma forma mais materialmente igualitária e equânime aquelas pessoas que estão em substratos sociais diferentes. Não há dúvida alguma que uma mulher, por exemplo, mãe de 3 filhos, que ganha um salário mínimo e que viaja 2 horas para ir para o emprego e mais 2 para voltar, tem um desgaste muito maior de sua força de trabalho do que uma mulher que talvez tenha um filho, seja de classe média alta, leve 1 hora de carro, não pega 3 ônibus para ir nem 3 para voltar, pega um carro, vai de ar-condicionado, trabalhar e volta. É óbvio que há uma diferença. Infelizmente, a nossa Previdência não faz essa estratificação. Mas qualquer um que tenha olhos para ver sabe que é um desgaste maior da força de trabalho das pessoas que têm um menor poder aquisitivo. Salvo algumas exceções, talvez, mas a verdade é essa. Muito bem. Se o critério social é o critério que prevalece, então a resposta já meio que se adivinha, né? Então, se alguém nasce, a gente fala mais homem e mulher, mas vale mulher-homem, né? Alguém que nasce biologicamente homem e venha a ser reconhecido juridicamente, inclusive, como mulher, o critério que eu devo adotar para esta pessoa é o critério que a lei
binariamente e triste e simploriamente trata como mulher. Nós não temos uma outra opção, pelo menos agora. Nós não temos essa opção nesse momento. Pode ser que no futuro a gente tenha uma transformação legislativa, não é? Então, eu queria citar, apenas para nos dar um norte, um leading case que ocorreu lá no Tribunal de Direitos Humanos Europeu, e não tem muito tempo não, essa discussão começou em 2002 e foi acabar em 2012, 2013, por aí, demorou um tempo para a gente chegar a essa conclusão, que é o famoso caso Grant versus United Kingdom. Não é? Era um homem, era um caso de um homem, biologicamente homem, que aos 24 anos de idade, resolveu, esse fez realmente uma cirurgia, né, para haver a transformação de sexo, passou a ser reconhecido como mulher. Naquela época, quando ela foi requerer a aposentadoria, ainda havia distinção, 60 anos mulher, 65 anos homem. E a Previdência Social inglesa barrou, disse que não. Disse que perante a Previdência Social, ela chamou de ela, mas disse que ela era um homem. Ela era considerada legalmente, perante a Previdência Social, um homem. Eu só vou fazer um parênteses aqui para lembrar aos colegas o seguinte: na Inglaterra, muito diferente do que acontece no Brasil, você ser beneficiado por ter acesso ao Social Security é sinal de cidadania. Eu vou lembrar aqui, eu falei isso numa outra palestra há um tempo atrás, não me lembro onde foi, não sei se vocês se lembram da abertura, acho que foi das Olimpíadas na Inglaterra, foi a Olimpíada? É que eu não sou muito de esporte, não sei se foi Olimpíada ou foi Copa do Mundo, enfim, foi lá uma grande festa que teve lá, e vocês se assistiram e se lembram, na abertura, de repente aparece um monte de cama de hospital com enfermeiro e médico. O que? Isso no Brasil é impensável, né? Mas por quê? Dada a importância que os britânicos dão ao seu sistema de seguridade e saúde social. Você é considerado cidadão lá se você tem acesso. E ele funciona, tá? Só para deixar bem claro, funciona. Funciona bem. Funciona muito bem. Portanto, inclusive a identificação civil mais usada nas Ilhas Britânicas, não no Reino Unido como um todo, mas nas Ilhas Britânicas, é o seu cartão de seguridade social. Não é a sua carteira de identidade do Detran, igual aqui, ou a carteira funcional de advogado, procurador, juiz, não. É o seu cartão de seguridade social. Aquilo ali te dá a condição de cidadão. E ao contrário do que acontece no Brasil, infelizmente, ser cidadão lá é uma coisa que merece muito respeito. Aqui não, né? Muito bem. Então, eu estou mostrando isso, não é só para fazer essa crítica, não. É para mostrar a vocês como é importante a identificação que consta no cartão do Social Security. Muito bem. Ela foi denegado o benefício a ela recorreu. Lá na Inglaterra, há uma justiça administrativa, mas com uma certa autonomia, especializada em questões previdenciárias, que é a Social Security Commission. E mesmo lá, já numa espécie de turma recursal, vamos dizer assim, na Social Security Commission, a conclusão foi de que, apesar de ser ela e ser considerada mulher, como ela biologicamente era homem, com base na letra da legislação inglesa, assim como nós temos a nossa aqui falando em mulher, o julgador deixou muito claro, eu li as razões de decisão dele, deixou muito claro que o seguinte: não é possível que na mente do nosso legislador não tivesse perpassado a ideia da transexualidade. Portanto, se ele falou mulher, para os 60 anos de aposentadoria, né, ele quis dizer mulher, biologicamente falando. E não alguém que nasceu biologicamente homem e que depois fez uma cirurgia. Muito bem. Esse caso, essa senhora não se deu satisfeita e recorreu então à Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela tinha um precedente já um pouquinho anterior, é o caso Goodwin versus também United Kingdom, e que, coisa de 2 anos antes,
e que ele havia reconhecido, mas ele já havia, a Corte Europeia havia se cingido apenas a dizer que havia uma omissão do Estado inglês em não conceder a aposentadoria pela idade, vamos chamar assim para simplificar, feminina, para um homem que havia feito a transgenialização e passar a ser reconhecido como mulher. Não obrigou o Estado inglês a conceder, apenas reconheceu a omissão do Estado inglês. Neste meio tempo, entre a decisão do caso Goodwin e a análise pela Corte Europeia de Direitos Humanos do segundo caso, o caso Grant, o que aconteceu? Foi editada na Inglaterra uma lei, né, que eles chamam muito de Act, né? É um costume, né, na Inglaterra, em dar um nome, tudo o nome de Act. Eu agora não estou me lembrando o nome da licença, me perdoe, eu anotei aqui, lembrei, está aqui. Gender Recognition Act, quer dizer, lei de reconhecimento de gênero. Com base, então, nessa modificação, esta senhora levou o caso de novo para a Corte Europeia de Direitos Humanos, e lá a Corte Europeia de Direitos Humanos disse, não só determinou ou reconheceu a omissão do Estado inglês em conceder o benefício, como, desta vez, obrigou o Estado inglês a conceder o benefício, considerando aquela pessoa efetivamente como uma mulher. Por que essa vamos dizer assim, essa passagem pelo direito? Tem outros casos, tem casos da França, tá? Tem casos da Alemanha, eu só trouxe esse porque é um dos mais famosos. Tá? Se vocês entrarem no site da Corte Europeia de Direitos Humanos, fizerem a pesquisa, vocês vão encontrar, não vou dizer centenas, mas algumas dezenas de casos. Mas por que a saída lá? Porque a legislação inglesa, até então, era, nesse aspecto, idêntica à nossa. Ela não fazia essa previsão do transgênero, do homem biológico que se tornou mulher, nem da mulher biológica que se tornou homem. Nada disso. E ainda assim, o Estado inglês, a Corte Europeia, num primeiro momento, já determinou que havia uma omissão do Estado inglês. Posteriormente, como realmente lá a questão socialmente é muito mais, vamos dizer assim, muito mais pacífica do que aqui, eles acabaram, o Poder Legislativo da Inglaterra acabou aprovando essa lei, reconhecendo. Né? Só que a questão não termina aqui. Então, fica muito claro, pelo menos para mim, com base, não exatamente nesse precedente, porque não é um precedente juridicamente falando aplicável a nós, né? Não é a Corte de Direitos Humanos a qual nós estamos jungidos. Mas o raciocínio, a ratio essendi, aquilo que levou ao julgamento é exatamente o mesmo. São as mesmas premissas, os mesmos pressupostos que nós temos aqui. Então, haveria uma possibilidade de usar esse raciocínio para começar a se solicitar o benefício, né? E aí, no caso das mulheres, né, com essa redução que ainda tem. Ok, nós entramos numa outra questão. Eu discuti essa questão com o Fábio, que esteve aqui para ele. Infelizmente, não encontrei com ele. Quando eu cheguei, ele já tinha ido embora. Com o Fábio, antes de lançar esse livro, no qual eu estou baseando a palestra, e o entendimento dele me externou o entendimento dele de que, numa hipótese de um homem ou uma mulher, né? Enfim, que se passasse a ser considerado homem, ou um homem passasse a ser considerado mulher, que a contabilização, tanto da idade, quanto do tempo de contribuição, deveria se dar na forma em que quando a pessoa vai buscar o benefício de aposentadoria. Então, se, por exemplo, você é uma mulher, e em um determinado momento da tua vida, você passa a ser reconhecida como homem hoje, né? Você já não precisa mais nem da cirurgia para isso. A gente acabou de ver. O Supremo, aliás, ontem também tivemos uma palestra sobre isso, né? O Supremo reconheceu essa possibilidade. Você vai chegar lá, você não vai. Se você era uma mulher que, né, passou a ser reconhecida como homem, você não vai conseguir se aposentar pela idade e tempo de contribuição feminino. Para a mulher
que vira homem, isso é, vamos dizer assim, virar homem, vocês me desculpem, né, que passa a ser reconhecido como homem, isso é meio prejudicial. Né? E ficamos discutindo sobre isso um bom tempo, conversando. Eu disse para ele, não concordo com essa posição. Ao meu ver, a contabilização tem que ser feita de forma proporcional. Eu preciso fazer uma regrinha de 3 e calcular o tempo em que, digamos, a mulher ou o homem, biologicamente falando, né, aí contribuiu e participou do sistema previdenciário como homem, e depois fazer uma outra regra de 3 para o período em que ela já passou a ser considerada como mulher. Falou assim, isso aí você está inventando coisa que não tem na lei. Não, eu estou aplicando analogia. Na verdade, eu não estou inventando coisa que não tem na lei. Vou mostrar para vocês. Todo mundo que trabalha com previdenciário, ou se já não atuou com o caso que eu vou dizer agora, pelo menos já ouviu falar. É o caso das aposentadorias especiais, principalmente a questão da transformação do tempo especial em comum e daqueles fatores multiplicadores, dependendo do tipo de trabalho que você exercia. Ora, se você exerce sua atividade laborativa por um período em que você tem lá o direito a uma aposentadoria especial com um multiplicador X, e depois você passa a exercer em uma atividade considerada não especial, o que acontece quando você vai se aposentar? Você vai fazer a multiplicação. Isso é o quê? Se não for contagem proporcional de tempo de serviço ou de contribuição, para ser mais atual. Se isso não é contagem proporcional, eu não sei o que não é. É óbvio que eu tenho que tratar o desgaste da força de trabalho daquela pessoa, quando trabalhando em condições especiais, de uma forma, e cuidar da contabilização desse mesmo não, né, do outro período de tempo de contribuição, sob condições não especiais, de outra forma. Se eu fizer diferente disso, eu estou aplicando uma regra iníqua. Ou eu estou dando mais do que ele tem direito, ou menos do que ele tem direito. Quer dizer, mas a questão aí é um pouco diferente, porque eu não estou falando de condições personalíssimas, né? Da questão da autodenominação, da questão da escolha do gênero. Eu estou cuidando de questões externas vamos dizer assim, a pessoa do trabalhador ou da trabalhadora. Lugares, condições consideradas especiais. Mas o que eu estou querendo demonstrar apenas é que o raciocínio é válido. É que esse raciocínio pode nos fazer levar a um entendimento mais equânime de conceder proporcionalmente o benefício. Então, fazendo aqui um chute, talvez aquele ser humano que nasceu biologicamente homem e depois foi reconhecido como mulher, não vá lá se aposentar aos 60, mas vai se aposentar aos 62, aos 63, contabilizando de forma proporcional o tempo de serviço. Aliás, vamos falar a verdade, porque eu não quero fugir muito do tema, mas se você for dar uma passada de olhos pelo sistema brasileiro, a legislação, né, o nosso ordenamento jurídico, a gente vai ver em outros ramos do direito que a contagem de tempo proporcional ela é absolutamente regular e válida e consagrada em muitos outros ramos do direito. Eu podia aqui pelo menos dar 2 exemplos. Uso capião, por exemplo, quando há modificação de lei que diferencia ou altera o prazo para contagem do uso capião, você vai contar proporcionalmente. Você conta faz uma regrinha de 3 e conta o outro período fazendo uma regrinha de 3. Salvo aquelas normas lá do final do Código Civil que dizem que quando já tiver passado mais de um determinado período, aí vai contar só pelo tempo antigo. A prescrição extintiva, né, já que o uso capião é aquisitiva, também o caso é o mesmo. E por aí a gente podia dar outros exemplos. Então, a contagem, vamos dizer assim, proporcional, é algo que ocorre e é válido no nosso ordenamento. Além disso, tem um outro argumento, esse estritamente previdenciário, qual eu gosto muito, para a gente reconhecer. Aqueles que são mais afeitos ao estudo da previdência complementar, principalmente a chamada previdência complementar fechada, né, os chamados fundos de pensão, estão acostumados com um conceito chamado
direito adquirido fracionado. O que parece uma coisa meio estranha num primeiro momento, mas que não tem nada de estranho. Aqui no Brasil, há muito tempo, que os nossos tribunais já disseram, redisseram, que não existe direito adquirido a regime jurídico, né? E a gente toma isso como verdade absoluta, e toda vez que tem uma discussão assim, a primeira coisa que alguém levanta, não existe direito adquirido a regime jurídico. O Supremo já falou, o Superior já falou, não sei quem mais já falou. Argumento de autoridade. Muito bem. Mas eu nem vou entrar no que eu considero um equívoco crasso, dizer que não há direito adquirido a regime jurídico. Pelo menos da forma em que isso é interpretado pelos tribunais. Data máxima velha. Agora, o direito adquirido fracionado não nega, pelo menos não abertamente, essa assertiva das nossas cortes de que não há direito adquirido a regime jurídico. Mas o que se propõe com essa tese é de que a aquisição do direito, pelo menos no regime previdenciário, se faz de acordo com o seu módulo mínimo de contagem. Qual é o módulo mínimo de contagem de tempo de contribuição na Previdência Social? Meses. Podem reparar na nossa legislação que na hora que você vai contabilizar, quando você vai, por exemplo, requerer tua aposentadoria, o teu tempo é contado em meses. Claro que depois soma-se, viram anos. Mas no final fica assim, 32 anos e 11 meses. Os dias são praticamente desprezados, salvo alguma regra específica. Ora, se assim é, a cada momento, e lembrando, e essa é uma lição que os laboristas nos deram e que a gente não pode esquecer, que a força de trabalho jamais é recuperada, ou seja, a energia que, por exemplo, estou gastando aqui nessa palestra, que vocês estão gastando aí, que os nossos colegas estão gastando também nas palestras que virão, ou que já aconteceram, ela jamais volta. Não tem como. A gente vai dormir, vai acordar, mas essa energia já foi. Portanto, se assim é, na medida em que o regime previdenciário, como um todo, ele admite como padrão mínimo geral a contagem mensal de tempo de contribuição, tanto que a contribuição é feita mensalmente, inclusive, não é diariamente, ninguém contribui todo dia, você contribui mensalmente. O que vai acontecer? A cada mês que eu contribuo e que eu trabalho e que eu envelheço, eu adquiro, ou seja, eu trago para dentro do meu rol de direitos a contagem daquele tempo de acordo com as normas em vigor. Aí você fala assim, nossa, mas essa tese aí é capaz de destruir muitos julgados, se você levar a última, sim. Mas se nós não formos capazes de ter uma postura crítica diante do direito, é melhor a gente fechar o Congresso, né, o nosso negócio aqui, cada um cuidar da sua vida. Porque eu acho, para mim, pelo menos, a maior qualidade de um jurista é a capacidade de espírito crítico. Maior do que falar bem, do que escrever bem, né, é ter espírito crítico diante do que se ali apresenta. Portanto, isso pelo menos nos regimes de fundo de pensão, isso é algo muito dito, sobredito, e inclusive há alguns regulamentos de fundo de pensão que admitem essa contagem. Então, fica muito tranquilo se eu aplicar isso, por exemplo, ao caso em questão. Eu contabilizo os meses em que, por exemplo, de novo, aquela pessoa que nasceu biologicamente homem, viveu como homem, aquele período, e ali eu adquiro o direito à contabilização daquela forma, e o inverso também acontece, você nasce biologicamente mulher. Depois em que eu passo, do ponto em que eu passo a modificar ou melhor, vamos falar mais bonito, redesignar meu gênero, ou seja, de mulher para homem ou de homem para mulher, eu passo então mensalmente a adquirir o direito da contabilização daquela forma. Por isso me leva mais uma vez a uma contagem proporcional de tempo de contribuição e de idade, né? O que, faltando 4 minutinhos, quando eu olho ali para aquele número pequenininho, correndo rapidinho ali, me dá um nervoso, né? Vejam só, o que falta em nós, principalmente, eu
estou me referindo à Previdência Social, mas eu estou falando não só do INSS, não. Estou falando também dos regimes próprios. É uma consciência e uma cultura previdenciária mais arraigada. É um preparo maior daqueles que atuam administrativamente na questão, para que possam reconhecer, e uma autonomia dessas pessoas, desses servidores. A gente vê o nosso judiciário, até o nosso presidente estava perguntando, se eu ainda estava na especializada junto à Previdência, eu disse para ele que ninguém tem saúde para ficar mais de 10 anos lá. Começa a ter problema de cabeça e tal. Então, mas o que você observa é o quê? É um despreparo absoluto dos servidores. Não é culpa deles, não. O Estado não dá a mínima assistência. Nas famosas justificativas administrativas, justificações administrativas e tal, o servidor não tem a mínima autonomia. Ele tem que seguir tudo que está nas instruções normativas e tal. Então nós abarrotamos o judiciário. Vocês podem pegar lá o judiciário, o INSS é um dos maiores litigantes da Justiça Federal. Eu acho que só pede para a Caixa Econômica. Acho. Só pede para a Caixa Econômica. Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, o fato é que é muita ação. E se tivéssemos servidores com um pouco mais de autonomia e garantia para não ser penalizado por erros bobos, certamente, e aplicássemos a nova legislação que permite à administração pública a realizar acordos extrajudiciais, a conciliação, etc., e tendo em vista, inclusive, as recentes alterações da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que, ao meu ver, começam a tratar proteger um pouco mais o servidor comum, entre aspas, aquele que não tem aquelas garantias que o Judiciário, o MP, a AGU tem, ele pode ter um pouco mais de liberdade, que ele não será penalizado por erros simples, mas sim por erros graves apenas, ou por dolo, claro, evidentemente, né? E eles puderem ter um pouco mais de autonomia, certamente nós vamos diminuir muito essa litigiosidade que envolve as matérias previdenciárias. Quando essas questões que nós estamos tratando aqui começarem a chegar em massa na Previdência Social, eu já digo aos advogados, fiquem assim, preparados, porque o INSS resistirá. Eu não estou dizendo que eu sou favorável a isso não, tá? Mas minha função aqui é uma, lá é outra. Resistirá até o último homem a esse raciocínio que eu estou aplicando aqui. Até o último homem. E só vai se dar por vencido depois que sair uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Você pode ter certeza disso. Meus colegas, o nosso tema era esse. Eu tentei ser o mais breve possível. Primeiro, porque se falar muito também fica enfadonho. Segundo, porque senão também a gente acaba avançando no tempo de outros colegas. Eu estou até aproveitando aqui a deixa da colega, já passei até dos 30 minutos, né? E queria agradecer demais a audiência de vocês, o interesse, né? Não vi ninguém dormindo, graças a Deus, porque se eu ouvir o grito, dou uns gritos assim que a pessoa acorda. E dizer que fazer uma propaganda, tá? Se vocês me permitem, dá licença, com licença, que esse livrinho aqui, módico aqui, é um livro só sobre esses temas e que eu trouxe, e se alguém quiser me dar a honra de adquirir para ajudar a custear meu filho, que precisa pagar colégio, essas coisas todas, o Miguel, né? Eu vou ficar muito feliz, estarei ali fora depois vendendo, com muito prazer e autografando com mais prazer ainda. Muito obrigado, bom congresso para vocês.